Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Prefeitura propõe mudanças no espaço aéreo e no subsolo da cidade. O que a gente está propondo nessa projeto de lei do direito de superfície nada mais é do que a regulamentação de um mecanismo urbanístico já previsto na Lei Federal do Estatuto da Cidade de 2001. Vendas de cosméticos resiste à crise apesar do aumento de impostos. Ele não é o maior segmento do varejo, mas é um setor que vem ganhando espaço no comércio brasileiro nos últimos anos. Edifício Serrador é tombado pelo Rio Patrimônio da Humanidade. Veja em instantes. Olá! Câmara Municipal recebe projetos de lei do Executivo para aumentar a arrecadação. Entre as medidas estão modificações nos padrões urbanísticos da cidade. Os vereadores se reuniram com os secretários de Urbanismo e de Concessões e Parcerias Público-Privadas para discutir os 3 projetos de lei do Executivo. Entre as propostas estão as mudanças de padrões urbanísticos, como a permissão de instalação de passarelas ligando 2 prédios, abertura de janelas e construção de garagens no subsolo. Em troca, o proprietário do imóvel terá que dar uma contrapartida à prefeitura. O que a gente está propondo nessa projeto de lei do direito de superfície nada mais é do que a regulamentação de um mecanismo urbanístico já previsto na Lei Federal do Estatuto da Cidade de 2001, que na verdade vai permitir regulamentar e regularizar uma série de situações que já existem na cidade ou que poderiam existir em benefício tanto do carioca, como você falou, como da própria cidade. A prefeitura passa a cobrar, por exemplo, aqueles túneis de um prédio a outro e hoje não cobra e agora abre-se novamente a chance da mais-valia. O que é a mais-valia? As pessoas pagam pelo puxadinho, pagam a prefeitura pelo que construíram depois da construção autorizada. Os secretários detalharam os projetos e deram exemplos de fachadas que poderiam ser alteradas. Também explicaram que as contrapartidas podem ser financeiras ou em forma de benfeitorias para a cidade. Pode ser dada em recursos para obras de infraestrutura, de construção de equipamentos públicos, de melhoria de sistema viário. Na verdade, o que a prefeitura tinha que fazer não é reunião a porta fechada com os vereadores, mas audiência pública para que a sociedade possa tomar conhecimento do conteúdo dos projetos e opinar, influenciando a votação na Câmara Municipal. Aumenta a arrecadação sem tirar do bolso do trabalhador, sem criar mais imposto, sem aumentar imposto, mas ao mesmo tempo criando alternativas inteligentes, que foi o que o prefeito Eduardo Paes apresentou. Comissão de Defesa da Mulher participa de iniciativa contra a violência e orienta a população. A advogada Helenice Souza participa ativamente da campanha. Ela já sentiu na pele a dor de ser vítima da violência. Helenice apanhou do marido quando estava grávida e abortou. Agora ela dá conselhos para as mulheres que passam pelo mesmo problema. Nós não podemos omitir e nem ficar sem denunciar. Cada homem que está aí no mundo foi uma mulher que gerou. Então, nós não podemos ser vítima de violência. A estrutura montada no Largo da Carioca contou com a participação da Polícia Militar, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, entre outros órgãos. A iniciativa acontece uma vez por ano, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. É uma forma de divulgar os serviços, esclarecer a população e indicar o que fazer em caso de violência. Nós todas trabalhamos com a situação de mulheres em situação de violência e que todos sabem que é uma coisa estrutural na nossa sociedade, uma coisa cultural. E, como tal, precisa de muita informação. A Comissão de Defesa da Mulher, presidida pela vereadora Tânia Bastos, participou da ação promovida pela Rede de Atendimento da Mulher e falou da importância desse tipo de iniciativa. Hoje, nessa praça, nós temos o Poder Judiciário, nós temos o Poder Executivo e também nós temos o Poder Legislativo. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro envolvida nessas ações que vêm acontecendo. Isso é dando sequência ao nosso mês, né, que é o Dia Internacional da Mulher. Apesar do aumento de impostos, o setor de cosméticos está em alta, mas a crise pode afetar vendas. O setor de cosméticos foi o que mais cresceu no ano passado. Enquanto que o varejo cresceu uma média de 5%, esse segmento cresceu o dobro, 10%. Ele não é o maior segmento do varejo, mas é um setor que vem ganhando espaço no comércio brasileiro nos últimos anos. E isso vem acontecendo basicamente porque houve um aumento da classe média muito grande nos últimos anos e os produtos que esse tipo de segmento comercializa são produtos que atendem essa classe média e que dependem mais da renda do que, por exemplo, do crédito.
Os rituais de beleza de milhões de brasileiros devem sofrer uma indesejada intervenção estética. É que a partir de 1º de maio, os cosméticos sofrerão um aumento da carga tributária, o que pode acarretar um reajuste de até 12% nos preços. Ou seja, quem deve sentir no bolso é o consumidor. Cálculos da associação indicam um cenário nada bonito. A previsão é que as vendas no segmento caiam entre 17% e 18% com a nova tributação, o que traz ainda a ameaça de cortes de pessoal, principalmente de mulheres que preenchem 80% das vagas do setor. O edifício Serrador é tombado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Um dos símbolos da época de ouro da Cinelândia, o prédio de 23 andares, apresenta uma arquitetura em estilo Art Deco. Numa viagem a Broadway no início do século passado, o empresário espanhol Francisco Serrador, que investia na construção de salas de cinema, teve uma visão: a Cinelândia. A primeira vez que te encontrei. Uma imagem pouco conhecida. O projeto inicial era este: o edifício Serrador, como referência de um subbairro dedicado às artes e espetáculos na região da Cinelândia. Mas o projeto que vingou foi este. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu, a minha voz na garganta morreu. O prédio vizinho do Odeon também foi incluído neste contexto de concentração de cinemas na região. Ele foi um dos símbolos da era de ouro da Cinelândia. Imponente, é um prédio tradicionalíssimo na paisagem urbana do Rio. Não é à toa que o Serrador é tombado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. O edifício Francisco Serrador, antigo Hotel Serrador, ele se confunde com a paisagem urbana do Rio de Janeiro. É um edifício que é construído no início dos anos 40, em linhas Art Deco, e é um dos grandes arranha-céus aqui da região da Cinelândia. Está muito próximo da Rio Branco, ele representa uma segunda geração de edifícios da Rio Branco. A Rio Branco, antiga Avenida Central, é feita no início do século XX, terminada em 1908, Pereira Passos, e ele já é um outro momento. É o momento da industrialização do país, é o momento do Rio de Janeiro se afirmando no plano internacional, é a consagração do Rio de Janeiro como cidade maravilhosa, e essa cidade maravilhosa tinha uma paisagem urbana. E que paisagem urbana era essa? Era a Cinelândia, era a Praça Paris, era esse local onde estamos aqui, que era o antigo Palácio Monre, e sem sombra de dúvida é o conjunto do bairro Serrador, onde se destaca o edifício Francisco Serrador. Um imponente e, ao mesmo tempo, muito discreto edifício. Uma curiosidade sobre o empresário Francisco Serrador é que, no seu espírito inquieto e empreendedor, trouxe dos Estados Unidos o hot dog para o Brasil. Mas, sem dúvida, o grande edifício foi sua obra mais emblemática, uma das referências das preciosidades arquitetônicas do Rio. O edifício Serrador é de um Art Deco tardio, vamos dizer assim, da década de 40, do Estélio Alves de Souza, arquiteto. E ele contém, né, na sua morfologia, diversas influências, né? Eu diria que a maior delas seria do arquiteto italiano Marcello Piacentini, que era o arquiteto que construiu muito para o Mussolini antes da guerra e que veio ao Brasil diversas vezes, tinha projetos aqui. O Serrador ele está numa parte da cidade como um verdadeiro marco, não é? Ele está entre o Mesbla, o prédio do Mesbla e a sua torre de relógio, e onde havia o antigo Senado, o Palácio Monre, criminosamente demolido, mas um pouco além você tem o edifício da Standard, hoje sede da escola IBMEC, e ao lado, né, o edifício Novo Mundo. Então ele se insere num contexto de diversas construções, de diversos prédios Art Deco, muito importantes na cidade. Então, em boa hora, ele foi protegido. Então, reconhecer e tombar detalhadamente, pontualmente, o edifício Francisco Serrador era uma lacuna nas proteções que existem no centro do Rio de Janeiro. Milhares de pessoas utilizam as barcas como meio de transporte. A série Profissões de hoje vai mostrar um pouco da rotina de um mestre de cabotagem.
Há 177 anos, as barcas ligam Rio a Niterói. Hoje, a empresa tem 6 linhas que transportam 110 mil passageiros diariamente. Bruno, quem faz parte da sua tripulação? Nós temos aqui o nosso chefe, que é responsável pela área de máquina. Ele tem mais 2 marinheiros que dão suporte a ele para caso tenha necessidade de resolver alguma coisa. E eu tenho mais os marinheiros na embarcação responsável pela minha atracação, ter que passar um cabo. Tem o imediato também. Ele é responsável por toda a documentação do barco, me auxiliar em qualquer tipo de coisa que eu venha precisar. Bruno, a gente está chegando aqui na Praça 15. O que vai acontecer agora? Analisar aqui a ocorrência de maré, vento, que isso geralmente influencia muito na atracação. Então eu tenho que vir com cautela, com segurança, para me aproximar do cais aqui e conseguir efetuar uma atracação tranquila. Não é um trabalho fácil, né, Bruno? Como é que é o dia de um comandante? O dia já começa com muita responsabilidade. De manhã cedo, né, eu chego mais ou menos 4h30 da manhã e já junto com o chefe a gente já começa a preparar o barco, olhar o barco, se está com alguma coisa para a gente fazer em relação a combustível a colocar, a manutenção, essas coisas. A gente já chega de manhã cedo com uma responsabilidade muito grande. Bruno, como você se sente como comandante de um dos transportes mais importantes para a cidade? Eu me sinto lisonjeado, feliz por estar fazendo uma função que às vezes as pessoas não reparam tanto, mas é uma função muito importante, é ter que conduzir as pessoas que já estão correndo, atrasadas, querendo já chegar no seu serviço, conduzir com tranquilidade, com até respeito com eles mesmos, porque é uma vida até, né, de correria, então eu tenho que fazer esse serviço com muita responsabilidade. Eu fico feliz e muito feliz mesmo por estar fazendo esse serviço. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!